Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Loléria e eu sou o Caio e a pauta de hoje veio muito interessante. 3 peças pessoal, uma decisão grande do STF que mexe com a CVM, uma decisão do STJ que continua o tema do motorista de aplicativo, agora no terceiro ângulo, e uma lei nova que endurece pena de crime patrimonial, tudo de aplicação imediata. A primeira é uma liminar do ministro Flávio Dino do STF. Determinou que pelo menos 70% de arrecadação da taxa de fiscalização da CVM fique com a CVM, mexe na estrutura de financiamento da Agência Reguladora Central do Mercado de Capitais. A segunda é da terceira turma do STJ. O motorista de aplicativo voltou, já apareceu como trabalhador subordinado no TST, como vítima vulnerável no STJ, hoje na ponta civil, não é consumidor frente à locadora de veículos, por maioria com voto da Nancy Andrighi. E a terceira é uma lei, a 15.397, sancionada na semana passada, endurece penas para furto, roubo, estelionato e receptação, e volta a ação penal pública incondicionada no estelionato. Tem coisa fina para criminalista lembrar. E a análise de hoje, pessoal, vem da Júlia Lage no portal Loléria, falso coletivo em plano de saúde. Então pega o café aí, pessoal, café coado, café expresso, aquele da cafeteira ou do copinho americano que você passou correndo em alguma padaria. O importante é você ficar conectado com as informações que vão chegar agora para você. Vamos lá! Conteúdo importantíssimo para você que atua em mercado de capitais, direito societário, contencioso CVM ou tem cliente sujeito a processo administrativo sancionador da autarquia. Preste atenção. Liminar concedida na terça-feira pelo ministro Flávio Dino do STF. Ação direta de inconstitucionalidade número 7.791, movida pelo Partido Novo, que questionou dispositivos da Lei 14.317 de 2022. A lei que regulamenta a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e de valores imobiliários cobradas pela CVM. O argumento da ação. A taxa virou imposto disfarçado. Em 2024, a arrecadação foi de 1 bilhão e 130 milhões de reais, mas só cerca de 30% desse valor permanecia com a CVM. Os outros 70% iam para o Caixa Único do Tesouro Nacional. Dino acolheu em parte. Determinou que pelo menos 70% da arrecadação fique com a CVM. Os 30% dos restantes a União pode usar livremente dentro do mecanismo da desvinculação das receitas da União, a chamada DRU. A liminar, pessoal, já está em vigor. Vai a referendo do plenário em sessão virtual entre 15 e 22 de maio. Isso foi o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando? Vamos lá. A motivação que o Dino expôs na decisão é o ponto. A CVM está em situação que ele chamou de, palavras dele, atrofia institucional e asfixia orçamentária. 5 vagas de diretoria do colegiado, apenas 2 ocupadas. No início de 2026, a autarquia não realizou nenhum julgamento de processo administrativo sancionador. O estoque de processos travados subiu para 804. O contraste é gritante. O mercado regulado pela CVM saltou para 50 trilhões de reais. Os números de participantes supervisionados foi de 55 mil em 2019 para 90 mil em 2024. Crescimento de mais de 70%, sem reforço de pessoal, sem reforço orçamentário. E aqui uma fala do ministro durante a audiência pública que rolou na segunda-feira. Vale ouvir porque ele contextualiza o que ele tem em mente. Eu nunca vi tanto elefante pintado de azul desfilando por essa esplanada. Tanta coisa absurda. Como ninguém viu, o elefante é grande e está pintado de azul desfilando na frente de todo mundo. Sem citar nomes, mas mencionando especificamente CDBs, pagando 130%, 140% do CDI. Provável referência a casos como o do Banco Master e a Operação Carbono Oculto, casos em que a fiscalização teria sido tardia. Para o advogado de mercado de capitais, 2 efeitos imediatos. O primeiro, a CVM tende a destravar os processos administrativos sancionadores represados. Quem tem processo parado vai ver movimento. Segundo, a fiscalização vai ficar mais agressiva. Plano emergencial em 20 dias, o plano estrutural de médio prazo em 90 dias, mutirões de fiscalizações extraordinárias, gratificações para servidor. Quem tem cliente exposto a risco regulatório tem que se preparar para esse novo ritmo. Atenção agora você que atua
atua em locadora de veículos, com motorista de aplicativo, ou atua em direito do consumidor com pedido de aplicação do CDC fora da relação típica. Isso aqui agora é totalmente para você. Decisão da terceira turma do STJ de ontem. Recurso especial 2.229.091. Por maioria 3-2. Relatora ministra Nancy Andrighi, acompanhada por Daniela Teixeira e Humberto Martins. Vencidos Vilas Boas e Moura Ribeiro. O caso veio do Sindicato dos Motoristas de Transporte Privado por Aplicativo do Rio Grande do Sul. A ação civil coletiva contra uma locadora de veículos. O reajuste do aluguel semanal foi de R$ 589 para R$ 789, cerca de 30% de aumento. O sindicato pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para reverter esse reajuste. Isso foi o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando diante desses fatos? A tese vencedora tem duas pernas. A primeira, pela teoria finalista clássica do CDC, o motorista de aplicativo não é destinatário final do veículo. O carro é instrumento de trabalho. Os passageiros, sim, são consumidores finais do serviço de transporte. Segunda, a teoria finalista mitigada, que admite a aplicação do CDC fora da relação típica quando há vulnerabilidade. Não pode ser presumida de forma genérica numa ação coletiva. A vulnerabilidade tem que ser comprovada caso a caso. A relatora afirmou: cada caso é um caso. Tem motorista que dirige carro popular, tem motorista que dirige carro de luxo, tem motorista que loca veículos diferentes em momentos diferentes. Não dá para presumir vulnerabilidade coletiva aqui. E aqui o gancho que vale a pena marcar. O motorista de aplicativo entrou pelo terceiro episódio consecutivo nas notícias do podcast. Em quinta passada, a sexta turma do TST, tratando ele como trabalhador subordinado com vínculo de emprego via subordinação algorítmica. Já na segunda-feira, a gente estava falando sobre a sexta turma do STJ tratando ele como vítima vulnerável, merecedora de aumento de pena no roubo. E hoje a terceira turma do STJ tratando ele como não consumidor frente à locadora. 3 tribunais, 3 turmas, 3 posições. No TST e no STJ penal, a categoria recebe tutela. No STJ civil de hoje, a tutela é negada coletivamente, mas mantida individualmente. A jurisprudência ainda está se ajustando e a divergência interna do STJ, 3-2, sinaliza que esse tema vai voltar em algum momento. Agora, minha amada produção, traz pra cá o meu jazz, porque esse é o momento comercial da Loléria. Pessoal, ontem eu falei sobre os bastidores da reforma, evento que a Loléria está organizando, que vai falar sobre a reforma do Código Civil. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma pessoa que vai participar do primeiro dia do evento e está na banca da comissão do Senado. Advogada, professora, especialista em direito digital e proteção de dados, Laura Porto. No dia 20, a Laura vai explicar e debater como o direito digital está influenciando a nova estrutura do Código Civil e o que isso muda de verdade para quem atua na área. Se você não quer ficar para trás, não perca essa oportunidade. E o link, pessoal, para inscrição está na descrição desse episódio, valeu? Então se inscreve lá e não perca por nada esse evento que vai ser maravilhoso. Agora, chamada para você que atua em direito penal, atende cliente em crime patrimonial ou faz acordo de não persecução. Isso aqui é para você. Lei número 15.397 de 2026, sancionada na quarta-feira da semana passada com veto parcial. Origem no projeto de lei 3.780 de 2023 do deputado Kim Kataguiri. Relatoria do senador Efraim Filho do Senado, já está em vigor. É uma das mais profundas reformas do Código Penal nos últimos anos em crimes patrimoniais. E eu vou destacar 4 pontos que o criminalista precisa decorar. Isso aqui é obrigação, gente. Ponto 1. Furto simples. Artigo 155 do Código Penal. A pena passa de 1 a 4 anos para 1 a 6 anos de reclusão. Aumento do teto. Ponto 2. Latrocínio. O artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2. A pena mínima passa de 20 para 24 anos. O teto continua 30. Para réu confesso, primário, sem agravante, isso muda completamente a dosimetria. Antes, podia chegar perto de no mínimo 20. Agora, o piso é 24. E o ponto 3, o aumento por repouso noturno no furto. Antes era de 1/3, agora é de metade. Mudança grande, hein, gente? Olha só. E o ponto 4 é o mais sensível para o processo penal. Estelionato. A lei revogou o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. A ação penal volta a ser pública e incondicionada. Antes exigia
A representação da vítima. Agora, o Ministério Público age de ofício, mudança que afeta milhares de processos no Brasil. Golpe do Pix, falso boleto, golpe do falso parente. Para a defesa, 3 alertas operacionais. O primeiro, a aplicação dessas mudanças tem ressalva temporal. Como são normas penais mais severas, só valem para fatos cometidos a partir da data da publicação da lei. Fato anterior continua regido pela lei mais benéfica. O segundo, o aumento do mínimo do latrocínio dificulta acordos de delação. O piso mais alto reduz a margem do Ministério Público para benefício. E terceiro, para estelionato, a revogação da exigência de representação tem efeito imediato em tudo que estiver em curso. Uma questão aí complexa de direito intertemporal que vai gerar agitação na jurisprudência nos próximos meses. E agora vamos para aquele momento bem legal, que é quando a Law Letter dá protagonismo para quem está na linha de frente, trabalhando, advogando no dia a dia, com a análise do dia da Law Letter Insight, e dessa vez é a Júlia Lage, e ela traz uma análise muito interessante. É advogada com atuação em direito da saúde. A coluna está no portal Law Letter. O tema é prático e atinge muito advogado de bancada civil e consumerista, falso coletivo em plano de saúde. O caso analisado pela Júlia: a terceira vara civil da comarca de Bragança Paulista, em São Paulo, anulou os reajustes de um plano de saúde coletivo empresarial da Amil. O contrato era formalmente coletivo, mas tinha apenas 4 beneficiários, todos da mesma família. A sentença determinou que a operadora readequasse as mensalidades aos índices da ANS aplicáveis a planos individuais e familiares e que devolvesse os valores pagos a maior dos últimos 3 anos. É sentença de primeiro grau, não é decisão de tribunal superior, mas a Júlia chama atenção para um movimento jurisprudencial em consolidação e tá certo, e eu vou explicar. O que é falso coletivo? É a prática de contratar plano de saúde por uma empresa, geralmente um MEI ou uma microempresa, em nome de 4, 5, 6 pessoas que são todas da mesma família. Formalmente, é coletivo empresarial. Materialmente, pessoal, é familiar. E olha, tem muita gente que faz isso, hein? Por que se importa? Porque o regime jurídico dos planos é diferente. Plano individual e familiar tem reajuste anual limitado pelo teto da ANS. O teto de 2025 foi de pouco mais de 6%. O plano coletivo empresarial não tem teto da ANS, opera com reajuste por sinistralidade ou variação de custos médicos hospitalares, podendo ultrapassar facilmente 20% ou 30% ao ano. A operadora ganha porque pode reajustar mais, a família perde porque paga mais. A entrada formal pela porta empresarial é a forma de fugir do controle regulatório que protegeria a família. A tese desenvolvida pela Júlia tem 3 peças. A primeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, súmula 608 do STJ. A segunda, caracteriza falso coletivo o contrato que reúne número diminuto de beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar, sem efetiva pessoa jurídica empregadora. E a terceira, ausência de memória de cálculo da operadora. Quando ela não comprova tecnicamente o reajuste por sinistralidade, viola o dever de informação do CDC e enseja a nulidade. Para a advocacia consumerista, o recado é direto. Cliente que tem plano de saúde via MEI, microempresa familiar ou pequena empresa só com sócios familiares está apanhando reajustes acima dos índices da ANS, tem tese viável de revisão. Vale ajuizamento, vale tutela de urgência, vale pedido de exibição de memória de cálculo, vale a discussão da prescrição trienal para a restituição. A coluna completa você encontra lá no portal lawletter.com.br. E essa coluna da Júlia faz parte de um programa que nós temos aqui, pessoal, que é o Law Letter Insight, em que advogados de todo o Brasil publicam análises no portal da Law Letter. Se você escreve sobre direito e quer ampliar sua autoridade, o link para se candidatar está na descrição do episódio. E olha, eu vou ter o prazer de conversar com você, caso você queira compor o time Law Letter Insights. Vai ser uma alegria marcar uma call com você, a gente bater aquele papo, ouvir a sua história e ter você aqui sendo narrado no podcast da Law Letter, tá bom, pessoal? Agora vamos avançar para a nossa curiosidade jurídica, a consolidação da tese do falso coletivo no STJ. E essa curiosidade conversa direto com a coluna da Júlia. A Júlia analisou uma sentença do primeiro grau de Bragança Paulista, mas a tese que essa sentença aplica é jurisprudência consolidada no STJ. Vale conhecer os marcos para entender o tamanho do precedente que está em jogo. Marco regulatório, resolução normativa 195 da ANS de 2009. O artigo 32 é o que importa. O plano coletivo empresarial em que não se comprovar o vínculo entre consumidor e a pessoa jurídica contratante deve ser tratado para fins de reajuste e rescisão
como plano individual ou familiar, um marco doutrinário, enunciado 35 da primeira jornada de direito de saúde do CNJ, mesma redação. O plano coletivo sem vínculo comprovado entre consumidor e contratante recebe tratamento de plano individual, marco no STJ. A súmula 680 do STJ aplica ao CDC aos contratos de plano de saúde, salvo autogestão. Em cima disso, o leading case do falso coletivo, o recurso especial 1.701.600 de São Paulo, julgado em 6 de março de 2018, reconhece que contrato coletivo com número ínfimo de participantes pode ser equiparado a familiar. E em abril de 2024, o STJ deu mais um passo, recurso especial 2.075.976 de São Paulo, relatoria da ministra Nancy Andrighi, sim, a mesma do bloco de hoje sobre motorista de aplicativo. E a tese, o reajuste por sinistralidade só pode ser aplicado se a operadora demonstrar por meio de extrato pormenorizado o efetivo incremento na proporção entre despesas assistenciais e receitas. Transparência atuarial deixou de ser cortesia. Virou aí, pessoal, requisito de validade, tá bom? Fica a dica, quando a forma se descola da substância, o direito olha para a substância. É o princípio da primazia da realidade aplicada ao direito do consumidor. O mesmo princípio, aliás, que o TST aplica em vínculo de emprego e que a gente comentou nos episódios sobre motorista de aplicativo. Diferentes ramos, mas a mesma técnica. Minha família, por hoje é isso. Se você chegou até aqui, deixa o teu comentário, conta no teu escritório como que tá rolando a discussão sobre plano de saúde coletivo, sobre os novos limites da CVM, sobre as penas de furto e roubo. Eu quero saber, eu quero ouvir a sua participação aqui com a gente. Segue a Loléria no teu agregador de podcast favorito, ativa o sininho, compartilha nos stories marcando @lol.leria, assina a newsletter gratuita, link na descrição. E se você quer escrever pro portal, o link do Loléria Insights também tá por lá. E é isso, pessoal, amanhã a gente volta, até mais!